Um vídeo de Fernando Alonso para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Já tivemos um vídeo pela manhã onde falamos inclusive sobre a contratação de uma holandesa para uma das áreas dos comissários. Falamos sobre outros assuntos também que são bem interessantes, como Sebastian Vettel. E te convido a se inscrever no Ressaca F1 Express, ele está de volta, dessa vez num formato de cortes do Ressaca, com a principal notícia do meio de pelotão lá no canal. Então hoje teve já um vídeo, deve sair outro ainda aqui do Alonso também lá no Ressaca Express, nesse formato de cortes, para você que às vezes quer ver mais a principal notícia do meio de pelotão, lá é uma boa escolha para você. Mas vamos começar a falar de Fernando Alonso. O que eu tenho aqui para começar para vocês é justamente uma matéria em que o próprio Alonso fala sobre a Alpine e o que ele acredita ser o melhor para a equipe a nível de desenvolvimento. Enquanto todo mundo está avaliando se deve continuar investindo no carro de 2022 ou já focar no de 2023, Alonso fala que tem sim que ir para o próximo ano. O espanhol afirma que não vai ser fácil para eles a luta pelo campeonato e que a Mercedes é uma grande organização e sabiam que em algum momento conseguiria dar a volta por cima, porque ainda a Alpine de vez em quando beliscava a Mercedes. Só que para a Alpine é mais importante o programa de médio a longo prazo, então ele acredita que faz mais sentido para a equipe começar o carro do próximo ano o mais cedo possível e assim não comprometer o próximo projeto. Os grandes times conseguem fazer simultaneamente o carro desse ano com o do próximo ano, mas para a Alpine é um pouco mais complicado por conta da estrutura. Ainda citando o desempenho da equipe, Alonso fala que o maior problema do carro são as curvas de baixa velocidade. Ele cita Baku como sendo um exemplo de como o carro funciona bem nas retas e na alta velocidade, mas não tão bem nas de baixa velocidade, e ainda coloca que é um carro que não tem necessariamente um ponto fraco assim tão visível, mas que precisa de um pouco de tudo com um certo foco nas curvas de baixa velocidade. No geral, o espanhol está satisfeito com a Alpine e sabe também que o seu desempenho poderia estar melhor na tabela se não fossem alguns infortúnios, mas nós vamos entrar nisso agora. De acordo com uma matéria do The Race que fez um levantamento sobre a temporada do Alonso até antes da França, ou seja, ali na Áustria, temos um cenário bem interessante do que o espanhol tem vivido na temporada. Se você for ver a matéria, vai ver que no Bahrein ele não perdeu pontos necessariamente, não teve nenhum problema. Na Arábia Saudita já chegou a ter 8 pontos perdidos por conta de uma falha na bomba de água. Na Austrália, foram cerca de 10 pontos perdidos por conta do problema hidráulico que também prejudicou a temporada do espanhol. É difícil fazer um julgamento de ritmo, mas como a Alpine do Ocon estava andando mais ou menos ali com Mercedes, McLaren, é bem provável que ele conseguisse um quinto lugar naquela prova com 10 pontinhos a mais. Já na Emília-Romanha seriam 6 pontos perdidos. Classificou-se em quinto, caiu para nono na sprint após alguns problemas de gerenciamento de pneu, que era um problema sério para a Alpine naquele período, e ficou em oitavo com o safety car no início do Grande Prêmio, mas sofreu danos no side pod, acabou tendo que sair da corrida e provavelmente teria terminado ali mais ou menos em sétimo, o que seria um bom resultado para a Alpine. Em Miami não teve pontos perdidos, mas já na Espanha cerca de 4 pontos ficaram para trás, justamente porque ele poderia facilmente ter batido o companheiro de equipe Ocon no sétimo lugar, por mais que seja difícil fazer algum tipo de previsão. Mas ali, mais uma vez, problemas com a equipe. Em Mônaco, largou em sétimo, terminou em sétimo, Azerbaijão também não teve problemas, e no Canadá teve mais um problema, mais um vazamento, e no final das contas poderia ter terminado mais ou menos à frente do Hamilton, o que seriam 10 pontos a mais para o espanhol. Na Grã-Bretanha, 0 pontos perdidos, e na Áustria, onde mais uma vez temos um Alonso sofrendo um pouquinho, conseguiu uma classificação em oitavo, mas a gente viu que na sprint ele nem conseguiu largar, o que prejudicou muito a corrida dele, tinha um bom ritmo para poder conseguir um bom resultado na Áustria, e são cerca de 9 pontos perdidos, totalizando 47 pontos que Alonso poderia ter somado a mais se não fossem problemas
com o carro ao longo da sua campanha, o que colocaria ele confortavelmente numa briga direta como o melhor do resto, coisa que hoje o Norris é o cara a ser batido. É uma temporada de muitos pontos perdidos, obviamente a gente não está levando em consideração os pontos que os demais pilotos perderam também. O Alonso não é o único que teve problemas. Só que aqui o foco da matéria é obviamente o Alonso, para mostrar que a tabela não representa a real performance do piloto veterano. Ele tem andado muito bem, tem conseguido entregar os resultados. Citei num outro vídeo que quando o carro não está quebrando, quando a equipe não está errando estratégia, ele consegue entregar resultados expressivos, tem andado consistentemente à frente do Ocon. O problema está sendo confiabilidade e estratégia da Alpine. Então o Alonso, prejudicado por esses infortúnios, que coloca a Alpine como se fosse a Ferrari do meio de pelotão, a equipe que sofre com esse tipo de coisa e acaba deixando pontos importantes, por mais que tenha agora chegado no 4º lugar dos construtores, passando a McLaren, e provavelmente vai continuar brigando ferrenhamente com a McLaren, já que a McLaren aparenta estar um pouquinho para trás no desenvolvimento, no ritmo puro. A Hungria até pode ser melhor para a McLaren de uma forma geral, mas a Alpine no longo prazo, até o final da temporada, deve ter uma manutenção boa desse 4º lugar. Alonso vai então esperar que o seu segundo semestre seja melhor, tenha mais sorte com o carro. Aparentemente os problemas estão ficando para trás, está sendo mais uma questão de estratégia, por mais que na Áustria tenha tido lá o problema que ele nem largou. Mas ainda assim, diria que Alonso tem tudo para conseguir ficar muito bem na tabela, e é um piloto que, se tivesse um carro de ponta, com certeza estaria brigando entre os ponteiros ali para poder ter vitórias, pódios. É um cara que ainda entrega, e muito, mesmo nos seus 40 anos, que não é o comum na Fórmula 1 moderna. Quero saber a sua opinião sobre o Alonso, sobre a temporada do Alonso, se realmente deve evoluir o carro do ano que vem ao invés de focar em 2022. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir lá, se inscrever no Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!